Graziela Baronvani, da Clínica Qualidade de Vida. Graziela, teríamos muita coisa, evidentemente, para conversar, mas vamos dividir um pouquinho em bloco, não é? Como você está atualmente se dedicando a quais caminhos de trabalho? Hoje, Dago, eu estou na clínica, né, trabalhando meus pacientes, estou também como coach, né, trabalhando os processos de coaching e também as palestras, que são as minhas grandes paixões, né, estar nas empresas. Interessante. Com relação ao atendimento que você faz aqui na clínica, sempre nessa área da psicologia comportamental, não é? Na realidade é cognitiva comportamental. Qual que é a diferença, né? Nós trabalhamos primeiro as transformações dos pensamentos para atingir os sentimentos e depois mudar os comportamentos. Então eu fico imaginando que para quem está assistindo agora, às vezes está com uma dor, uma ansiedade, uma depressão, uma baixa autoestima, uma fobia, uma vergonha, eu não sei o que eu faço, tá perdido. Então eu falo assim, vem para a terapia cognitiva comportamental que nós vamos conseguir identificar o que você tem e num curtíssimo período de tempo trabalhar as tuas emoções, pensamentos e comportamentos. Graziela, isso é como uma bola de neve para o indivíduo, não é? É uma bola de neve, Dago, porque às vezes a pessoa começou com uma leve baixa autoestima. Da baixa autoestima ela já não saiu mais de casa, de não sair de casa desenvolveu uma fobia social e de repente caiu numa depressão horrorosa. Imagina, começou só com o simples fato de, eu não gosto de mim. Como que ela faz para, num determinado momento, sozinha, sem assistência, sem orientação, se dar conta que está precisando de ajuda? Quando ela começar a se dar conta de que os pensamentos dela estão muito negativos. Não vai dar certo, eu não vou conseguir, tudo é difícil para mim, já está demais os estímulos dos pensamentos negativos. Então ela mesma precisa procurar ajuda. Ela pode procurar sozinha, ela pode buscar sites, conversar com pessoas e se ela perceber que não dá conta, vem para o consultório que o terapeuta vai conseguir ajudar ela. Graziela, é sempre possível trazer esse indivíduo para a sua linha de equilíbrio? Sempre, Dago, sempre. E não necessariamente com remédio, tá? É possível através das conversas, né? Que as pessoas falam assim, e se eu chegar lá e eu não souber o que eu vou falar? Chego lá mudo. Será que o terapeuta vai conseguir trabalhar? Na cognitiva comportamental a gente tem técnicas bem legais que vão fazer com que esse paciente se conheça, se entenda e se trabalhe para chegar nesse equilíbrio. E essa novidade, para nós é uma novidade, essa atuação como coaching nessa área? Bom, o coaching foi um presente que eu me dei, né, o ano passado. Esse ano já está fazendo um ano que eu estou com a minha formação, né, minha certificação em coaching internacional. E isso é muito legal, Dago, porque completa o processo terapêutico. Então, para aqueles pacientes que estão em terapia, vão ter técnicas diferentes. E para aquele paciente que não, o cliente que não quer terapia, fala assim, eu não quero fazer terapia. Eu estou bem resolvida, eu não tenho trauma, eu não tenho medos, eu não tenho fobia, eu não tenho nada. Só que eu tenho grandes projetos que não saem do papel. Então, o que o coaching vai fazer, né? O processo do coaching, ele vai potencializar essas metas através dos valores da pessoa e ela vai conseguir encontrar recursos para colocar tudo isso em prática. Então ela vai sair dessa mesmice, desse marasmo e vai ganhar muita coisa através das metas dela. E existe um acompanhamento posterior? Olha, na realidade, é um acompanhamento semanal que o cliente faz com o coach e aí 12 sessões, 15 sessões já são suficientes para ele poder trabalhar as metas dele. Dago, o processo é muito legal. Acho que para quem trabalha com isso, não só aqui na Clínica Qualidade de Vida, é uma delícia ver essa transformação da pessoa. Eu sou contagiada pela emoção dos meus pacientes. Contagiante. Aliás, contagiar é muito importante para quem trabalha com palestras, né? Você usa muito isso. Ai, Dago, outra paixão deliciosa. Agora eu vou falar para você, empresário, você lojista que tem uma equipe de funcionários e que de repente a tal da crise faz você precisar se recriar os seus funcionários, recriar a motivação, o estresse emocional. Então você que quer uma palestra, porque às vezes você não pode fazer uma terapia, né? Às vezes você não pode pegar os seus profissionais da sua empresa e fazer uma terapia para cada um, financeiramente isso não dá. Então vai tratar tudo isso numa palestra dinâmica, vivencial e muito divertida. Temas como controle do estresse, motivação, autoestima e a palestra estrela que eu adoro, que se chama Conflitos que Geram Sucesso. Então o funcionário vai entrar lá totalmente desanimado e ele vai sair empoderado, tipo Mulher Maravilha, Incrível Hulk, né? Entra Clark Kent e sai Superman. Então assim, é uma palestra muito legal. Ela é muito motivadora, você já teve resultados, não é? Muito, Dago. Eu trabalho com palestras há 13 anos, então as empresas elas procuram, então é muito legal. Quem quiser saber mais sobre palestras, vai entrar no site www.grazielavani.com.br, vai saber tudo sobre as palestras e pode contratar que você não vai se arrepender.
Muito bom, muito obrigado. Conversei com Graziela Baron, Vani Clínica Qualidade de Vida. Obrigada, Dago, e super beijo para todo mundo. Se quiser motivação e qualidade de vida, vem para cá que com certeza você vai ter. Conversando com Tatiana Cuba, que é nutricionista clínica funcional, aqui também na Clínica Qualidade de Vida. Tatiana, ao se falar nutricionista clínica funcional, a gente sempre pensa na nutricionista tradicional. Tem alguma diferença? Na verdade, assim, a funcional, ela investiga mais o paciente, né? Então, assim, desde que o paciente era um feto, como é que foi a gestação, né? Se essa mãe, durante a gravidez, tomou muitos medicamentos, se teve algum problema de saúde. Daí a gente investiga também a questão da infância desse paciente, se teve muitas infecções, tomou muito medicamento, inflamações, alergia. E também bastante sobre a vida atual, questão de estresse, que muitas vezes a gente deixa passar batido. O estresse é muito importante para o estado nutricional da pessoa. E tudo isso, assim, reflete, né? Esse histórico de vida reflete bastante no estado de saúde atual da pessoa. Tatiana, em que momento o indivíduo te procura? Qual a queixa normalmente apresentada? Qual o desconforto, enfim, apresentado? Normalmente as pessoas vêm me procurando para perder peso, né? Só que, na verdade, assim, sempre tem uma pessoa que tem uma enxaqueca, que já adota a enxaqueca para si, já cansou de fazer outros tratamentos, né? Então, a gente consegue intervir em vários sintomas. Candidíase, eu tenho um paciente que por vários anos tentou um tratamento, não teve resultado muito satisfatório, e com um mês de tratamento nutricional, praticamente os sintomas desapareceram. Interessante. No caso, por exemplo, você trabalha com crianças, adolescentes e adultos já formados, não é? Sim, sim. Todas as faixas etárias, inclusive, né, gestação. Também eu gosto muito de estar acompanhando as mães. Eu gosto de pedir exames bioquímicos também, para saber como é que está a carência nutricional. As mães não podem ganhar muito peso também, né? Isso reflete também na saúde do bebê. Com relação às crianças que são trazidas pelos pais, enfim, o que os pais dizem para você? É alimentação totalmente errada, difícil de introduzir novos alimentos, né? Que a gente preconiza bastante, são os alimentos in natura, fruta, verduras, legumes, e as crianças normalmente odeiam, né? Então a gente sempre tenta trabalhar isso. Interessante. É possível buscar essa funcionalidade, esse equilíbrio funcional do organismo em qualquer fase da vida? Sim, com certeza, com certeza. Criança, adolescente, adulto, idosos, dá para restabelecer, sim. Agora, muitas pessoas, você abordou a questão da candidíase, não é? Muitas outras patologias também são decorrentes de uma alimentação inadequada, né? Com certeza. Eu acho que assim, o alimento ele pode ser o melhor remédio, mas o pior veneno, dependendo de como for essa alimentação. Uma frase, inclusive, que diz o seguinte, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Com certeza, assim, e a qualidade, né, do alimento que a pessoa está escolhendo. Bom, Tatiana, assim, rapidamente, o que você poderia dizer para as mães que têm filhos problemáticos que não querem comer, para aqueles adolescentes que se trancam no quarto, e ainda temos isso, com muitos problemas também, e para aqueles adultos já que muito conscientes que querem restabelecer esse equilíbrio? Acho que de uma forma geral, o recadinho que eu sempre gosto é isso mesmo, mudar o foco. Embora seja prático, industrializado não é legal, não tem teor de vitaminas e minerais adequado. Então, sempre opte pela alimentação da vovó mesmo, sabe? Arrozinho, feijão, frutas, verduras, legumes. E isso que é a verdadeira alimentação. Uma pizza e um sanduíche uma vez por semana? De vez em quando não tem problema. A gente não pode ser extremista também. De vez em quando não tem problema. Muito bom. Olha, muito obrigado. Tatiana Cuba, Clínica Qualidade de Vida. Obrigada.